Amém, irmãos. Ele nos ama e a prova disso é o Senhor Jesus Cristo. Eternamente o Senhor Jesus Cristo é a prova desse maravilhoso amor do Senhor por nós. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, lá no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 16 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, esse texto do Sermão do Monte, que tanto fala ao nosso coração. Não é verdade, irmãos? Quem de nós aqui, andando nos caminhos do Senhor, não tenha ouvido, lido a respeito desse texto e dessa mensagem tão profunda do Senhor ao nosso coração? Mateus 5, verso 13 a seguir. Você encontrou? Amém, irmãos? Amém. Mateus 5, verso 13. Eu queria que você, ao ouvir essa mensagem nessa manhã, entendesse que o tema dela é faça diferença. Faça diferença. E o texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido do Senhor Jesus, que compara a nossa vida assim como o sal e assim como a luz. O sal salga, dá sabor à vida, e a luz ilumina. Esse texto é muito conhecido, nós vamos ler nesse momento. Verso 13, irmãos: vocês são o sal da terra. E eu estou lendo aqui na nova versão transformadora, uma versão diferente. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Feche seus olhos, vamos orar. Oh Deus, nós queremos te apresentar o nosso coração, Senhor, nessa manhã, e apresentar o nosso coração diante da tua bendita palavra, Senhor. Nós sabemos que o poder está nela. Portanto, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a entender a tua mensagem nessa manhã. Que o teu Espírito Santo nos conforte, nos console, mas também que seja o teu Espírito Santo, Senhor, a nos inquietar, porque não é possível, Senhor, fazermos diferença sem o desejo de sermos direcionados, inquietados, mexidos pelo Senhor. Fala ao nosso coração, Deus, essa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, não é algo novo dizer que o Senhor Jesus Cristo tem um jeito peculiar de falar com a gente. Quantos de nós aqui, olhando a palavra, não se viu em uma mensagem curiosa, em uma mensagem instigante, em uma mensagem que fugia um pouco da sua expectativa, porque é uma mensagem de alguém que conhece seu coração? Quando eu leio a Bíblia, eu vejo um Jesus Cristo com um jeito todo peculiar. É um jeito simples de falar, mas ao mesmo tempo profundo. E todas as vezes que eu falo aqui de parábolas que o Senhor Jesus Cristo conta, a gente percebe isso, porque são histórias que não são tão rebuscadas, são histórias que qualquer um pode entender, mas isso não faz a história algo pequeno. Ainda que ele use os elementos simples da nossa vida, e eu vejo nisso a extrema misericórdia de Deus, para que a gente entenda a sua mensagem, ainda que ele use esses elementos tão corriqueiros, a mensagem ainda assim se torna profunda no nosso coração. O Senhor Jesus Cristo é aquele que usa esses elementos comuns da vida, para tirar lições fantásticas, irmãos, na nossa caminhada com Deus, e na nossa caminhada com o próximo, com o nosso próximo. A Bíblia é recheada disso, e aqui nesse texto que nós lemos, não é diferente. Jesus Cristo usa duas figuras amplas
no seu significado, na forma como pode ser aplicada a nossa vida, na forma como nós podemos usar de ilustração para a nossa vida. Dois elementos muito simples, mas amplos. Quais são eles? O sal e a luz. O sal e o brilho que a luz causa, onde há escuridão. Contudo, irmãos, isso não quer dizer que a gente deva usar esses elementos como sal e luz de qualquer forma. A gente não pode pensar que o sal e luz pode ser aplicado das diversas maneiras que a nossa imaginação possa pensar, fluir. Isso tem a ver com o que Cristo quer nos ensinar. Porque se eu pensar que o sal é um elemento que eu posso usar de qualquer forma, e Cristo compara o cristão ao sal, eu na minha viagem, eu posso pensar que um local não pode ter muitos cristãos, porque vai ficar salobo, vai ficar cheio de sal, e algo que tem muito sal, não é ruim. Olha só como a gente não pode focar na figura que Jesus está dizendo, porque eu quero desde o início dessa reflexão, dizer para você que o que Cristo está querendo chamar a atenção, não é o sal, não é a luz, o foco aqui não é o sal é um elemento que a gente pode usar, mas o foco aqui é você. O foco nessa passagem bíblica sou eu. Jesus não quer falar do sal pelo sal, Jesus não quer falar da luz pela luz, Jesus quer falar de mim, de você. Ele usa essas figuras como ilustração para a gente. Pastor, isso é tão básico, mas a gente precisa chamar isso a atenção. A gente precisa chamar a atenção, porque às vezes nós olhamos para esse texto, e tão acostumados a ouvi-los, a gente pensa, é o texto que fala sobre o sal, é o texto que fala sobre a luz, e a gente esquece da ideia central que o Senhor quer nos trazer aqui. Mas sal é algo comum, irmãos. Quem aqui não convive com ele? Eu me lembro que o tempo em que morei em Massacará, essa comunidade indígena, a gente passou um tempo lá. Eu tinha uma irmã chamada Irmã Lourdes. Irmã Lourdes era uma irmã de pouco recurso financeiro, e ela tinha que andar alguns quilômetros para conseguir aquela carne, aquela mistura que ela chamava, e ela colocava o sal na carne para que a carne durasse alguns dias. E era muito comum eu chegar na casa dela com Cátia, e lá no quintal da casa encontrar um varal todo recheado da mistura que ela chamava, que era aqueles elementos do animal que quase ninguém queria comer, mas ela tinha como o único recurso da sua família, e ela temperava aquilo com sal, e o sal dava vida, ou o sal dava manutenção para aquilo, e aquilo podia ser o alimento dela por alguns dias. Ela não tinha outro recurso senão o sal. E assim a gente pensa, a gente pode entender que da mesma forma como o sal preserva a carne, o discípulo do Senhor Jesus Cristo pode preservar a sociedade e a sua caminhada como sociedade. Ele é alguém que pode trazer uma preservação. Ou então eu posso pensar que assim como o sal tempera e dá sabor à carne, o discípulo de Cristo dá significado e tempero à vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém, irmãos? A gente pode pensar isso? Amém. Eu posso pensar também, irmãos, assim como o pastor Carlos Queiroz escreveu no seu livro Ser é o Bastante. Ele diz o seguinte, abre aspas: da mesma maneira como o sal age, temperando a comida e ninguém o vê, assim também é a atuação do discípulo. Age de maneira discreta, não precisa aparecer. E aqui a gente lembra de João: importa que eu diminua e que ele cresça. Tudo isso, irmãos, é correto dizer, tudo isso é aplicável à nossa vida. Mas quando eu olho essa passagem de Jesus, eu tiro uma primeira conclusão, que a vida do discípulo só faz sentido
se ele estiver no meio de algo. A vida do discípulo enquanto propagador do reino, do evangelho do Senhor Jesus Cristo, só faz sentido se ele for sal de algo. E ele precisa ser, como Cristo diz, o sal de onde, irmãos? Da terra. O discípulo, portanto, não é alguém isolado. O discípulo do Senhor Jesus Cristo não é alguém que vive em volta de si mesmo, ou em volta de sua comunidade. O discípulo de Cristo é alguém que está envolvido, está ligado a outro local, a outra pessoa. Ele só faz sentido se ele não for para ele. Ele tem que ser sal da terra, porque os discípulos são os proclamadores, irmãos, dessa verdade. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não foi chamada para viver nas quatro paredes. E aqui eu não quero que você pense na igreja como instituição. É a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, as pessoas que formam essa igreja, as pessoas que formam esse corpo, elas não foram convocadas, comissionadas para viver por elas mesmas. Você é um agente do reino do Senhor, onde você está, onde o Senhor coloca você. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos ouvir isso? Quantas vezes nós precisamos ouvir que nós somos agentes do Senhor no ambiente de trabalho, na nossa faculdade, no nosso lar, na nossa família, no nosso ciclo de amizade? Quantas vezes? Sabe por que nós pastores repetimos isso, irmãos? Porque nos gabinetes nós vemos um reflexo de que isso não é vivido. Lá no gabinete, quando a gente encontra alguém, ouve alguém, confronta alguém, a gente facilmente percebe que não é equiparado isso. Parece que alguns teimam em pensar e em viver, em pensar que a vida é aqui dentro, nas quatro paredes que temos, como instituição que somos. E se você se envolve no reino, é algo que você faz pela instituição, e não pelas pessoas que Deus dá a oportunidade de você conviver. Eu pergunto a você, isso é ser sal da terra, em qualquer lugar onde o Senhor tem te colocado, ou você é um agente da instituição? Não estou aqui negando o valor da instituição, a importância dela, o quanto Deus usa a nossa comunidade para nos fazer crescer. Eu estou fazendo você pensar além dos seus dias de culto, além das programações da igreja. Eu estou fazendo você pensar no seu dia a dia, onde o Senhor tem te colocado como proclamador do evangelho. Se você não brilhar ali, irmão, se você não salgar ali, para que serve a nossa vida? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o nosso valor no reino do Senhor, se eu não for um agente autônomo dessa mensagem que antes de falar com a instituição, falou comigo, tratou meu coração, mudou a minha vida, deu sentido à minha existência? Essa mensagem, irmãos, tem que brotar do nosso coração com energia e com vigor. Eu não posso viver no meu testemunho cristão a reboque das programações que a igreja faz. Falo isso com todo amor, com todo carinho aos irmãos, mas nós não podemos, porque isso é uma forma de nos escondermos, de não brilharmos, de não salgarmos com todo o potencial que o Senhor nos deu e nos dá a cada dia. Portanto, nós precisamos estar envolvidos com pessoas, nós precisamos mostrar o evangelho que tratou gente como a gente é, com nossas fraquezas, com nossas limitações. E porque tratou gente que é tão falha quanto eu sou, pode tratar a tua vida, amigo, pode tratar a tua vida, pode mexer com você, porque eu não estou envolto, eu não estou numa redoma, eu faço parte dessas mesmas inquietações que você tem, eu faço parte dessas mesmas crises que você vive. A minha família pode ter tanta luta, tanta dificuldade quanto a sua. Por isso é que o evangelho é real, por isso é que o evangelho é verdadeiro, por isso é que ele tem poder, porque ele tratou a minha vida primeiro, por isso eu estou dizendo para você, ele pode tratar a tua vida. Isso, irmãos, é uma sinalização de uma vida que seja relevante para o outro. Se eu mostrar uma vida religiosa para alguém, ele pode achar bonito,
ele pode achar algo diferente, mas não vai ser profundo para a vida dele, porque você não está se apresentando como um pecador, você está se apresentando como alguém distante dele. Significa dizer, irmãos, que você, enquanto discípulo de Cristo, é responsável por fazer diferença nesse mundo em que nós vivemos. Fazer diferença. Se o sal perder o sabor, para que servirá? O verso 13 diz: será jogado fora, pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Qual a diferença que eu, Carlos, tenho feito no ambiente onde frequento? Qual a diferença que você faz no local onde você vive? Nos ambientes que você frequenta? O que você causa nesse local? Aonde a tua vida, os seus exemplos apontam? Nós temos ouvido, irmãos, esse mês sobre santidade. O que a tua vida nessa busca por santidade aponta para as pessoas que estão à sua volta? Assim, irmãos, como o sal, que não serve se perder as suas propriedades de salgar. Da mesma forma o discípulo, irmão, da mesma forma o discípulo, irmã, ele perde o seu valor se ele fizer pouco caso da sua essência, dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que norteia a sua vida, da palavra de Deus enxertada no seu coração, e que, portanto, uma vez enxertada na sua vida, muda o seu caráter, muda as suas opções, muda a sua forma de enxergar a vida. Eu preciso fazer a diferença, você precisa fazer a diferença. E sabe o que é que me inculca mais, irmãos? É que esse texto que nós lemos, ele está, como todo texto, num contexto. Antes de Cristo falar que eu preciso ser sal e luz, antes de Cristo falar que nós precisamos ser sal e luz, ele nos diz quem é feliz. O Sermão do Monte começa dizendo quem é feliz, quem quebra as expectativas do mundo, quem consegue fazer a diferença, pastor, quem consegue fazer a diferença nesse mundo em que nós vivemos, é aquele que é pobre de espírito. Quem consegue fazer a diferença é aquele que é sensível, é aquele que chora. Quem consegue ser diferente é aquele que é humilde, é aquele que tem fome e sede de justiça, é aquele que é misericordioso, é aquele que tem um coração puro, é aquele que promove a paz, é aquele que é perseguido por causa da justiça. Esse consegue fazer a diferença, porque esse é alguém que é feliz e diz: olha, eu estou feliz, ainda que seja perseguido por amor a Cristo, ainda que seja perseguido pelas posturas que tomo, pelas ações que faço, eu sou feliz, porque Cristo me faz feliz. E o mundo vai achar você diferente. O mundo vai falar: olha, ele não é diferente pelo discurso que vive, ele é diferente pelas ações da sua vida, pela postura da sua vida. Não é só de discurso, não é só de palavra, é de vivência. Então ele é alguém que é capaz de ser humilde, ele é alguém que é capaz de lutar pela justiça, ele é alguém que é capaz de agir com misericórdia com o outro, ele é alguém que é capaz de agir com um coração puro, ele é alguém que é capaz de, no meio da guerra, da discórdia, promover a paz. Então, irmão, se você é um pacificador, irmã, se você é uma pacificadora, você será chamada filha de Deus, filho de Deus. Olha o título que o Senhor nos dá, irmãos. Você vai fazer diferença. Se você promover paz, você vai fazer diferença. Então o nosso desafio, irmãos, para entendermos o que é ser sal e luz, é olharmos para o Sermão do Monte, é olharmos para as características daqueles que fazem diferença. Como é, pastor, que eu avalio a minha vida como discípulo? Como é que eu avalio se eu faço diferença? Olhe para o Sermão do Monte. Agora, olhe mais. Olhe para a tua casa. Pastor, por que olhar para a minha casa? Olhe para a tua casa. Não há ninguém que conheça mais você do que a sua casa. Não há ninguém que conheça, humanamente falando, mais você
do que as pessoas que habitam na tua casa. E se você é de fato um cristão que faz diferença, você começa a fazer a diferença na sua casa, lá na sua casa. O texto de Atos, capítulo 13, mostra, não precisa abrir não, irmãos, verso 1 até o verso 3. Está lá Saulo, Paulo e Barnabé, né? E eles estão saindo para a primeira viagem missionária. E é interessante que eles haviam passado um bom tempo com a igreja. E ali naqueles textos, naqueles versículos, se conta que o Espírito Santo tratou o coração da igreja, orientou a igreja a separar Paulo e Barnabé. E diz o texto que a igreja passou um tempo orando e jejuando. E depois a igreja impõe as mãos e os abençoa e os comissiona nessa primeira viagem missionária. E sai Paulo e Barnabé pregando o evangelho. É interessante isso, irmãos, porque Paulo e Barnabé, eles não fazem isso de própria vontade, não é algo deliberado deles, não é algo que eles mesmos atestam, olha, nós seremos missionários, não. Antes que eles saiam, a igreja confirma, a igreja abençoa, porque a igreja é aquela testemunha da mudança na vida de Paulo, da capacitação de Paulo e de Barnabé. Portanto, qual lição nós tiramos quando falamos de ser alguém que olha para a nossa natureza, para o nosso caráter, para a nossa vida como discípulo e põe à prova diante daquelas pessoas que nós amamos, da nossa família? Quem é bênção perto, é bênção longe. Paulo e Barnabé, primeiro, foram bênção na vida daquela igreja. E porque eles foram bênção na vida daquela igreja, a igreja, debaixo de oração, de jejum, impõe a mão sobre a vida deles e os abençoa, e mandam, e enviam eles para ser bênção longe. Mas entenda, querido, antes de querer ser bênção fora, antes de querer ser bênção no seu trabalho, no seu ministério, na comunidade que está em volta da sua casa, no seu ciclo de amizade, queira ser bênção, busque ser bênção, determine na sua vida o desejo, a convicção de ser bênção dentro da sua casa. Se você conseguir ser bênção dentro da sua casa, você vai ser bênção fora. Se você for um cristão íntegro dentro da sua casa, você vai ser bênção fora. Se você fizer diferença na sua casa, creia, irmão, creia, irmã, Deus vai usar você e você vai fazer diferença fora da sua casa. Amém? Agora a gente às vezes quer ser bênção fora, mas não exercita a renúncia, o perdão, a tolerância, o amor. Não busca viver o caráter de Cristo na nossa casa, no nosso lar. O que é isso, irmão? O que é isso, irmã? Será que são máscaras que nós queremos criar? E pensarmos que nós podemos ser um dentro da nossa casa e um outro fora da nossa casa? É triste, irmãos, constatar que quando a gente conversa com alguns adolescentes, a gente percebe a realidade de algumas famílias. Deixa eu abrir esse copo aqui, irmão. Pastor Abraão, abre com a mão só. Olha aí, ó. Estou quase lá, viu? Abri com a mão só. Quando a gente conversa com os pais de alguns adolescentes no gabinete, a gente constata uma coisa, que todo mundo passa por crise, né, irmão? Qual é a família que não passa por crise? Não é porque você é cristão que você não vai passar por crise. Mas, apesar de todos passarmos por crise, depende de como nós passamos por ela. Depende das estratégias que nós usamos para passar pela crise. Depende do recurso que nós usamos para tratar a crise. Dos valores sobre os quais nossa família está alicerçada. O que é valioso para ela, o que é inegociável para ela. Então, se eu entendo quais são os valores, a plataforma sobre a qual a minha família está, eu ajo de uma forma diferente, talvez de outra família, que tenha uma outra plataforma, que tenha outros princípios e valores, correto, irmãos? É assim. Mas quando eu converso com alguns adolescentes, pela conversa, e eu ouso aqui falar isso, muitas vezes, irmãos, eu entendo quais são as famílias que têm uma estrutura ou não. Quando a gente conversa com eles, e eu me arriscaria a dizer aqui, irmãos, que quando a gente conversa com eles,
a gente consegue perceber aqueles que têm uma família, que possuem uma prática de vida devocional, e aqueles que não têm. A gente percebe, irmãos, e aqui eu me arrisco a dizer, que a gente encontra no falar, no agir daquele adolescente, um retrato da família que pensa conforme as Escrituras, e da família que não pensa conforme as Escrituras. Olhando os conflitos que tem, as opções que eles vivem, a gente entende às vezes que alguma família age conforme a Escritura e vive com intimidade ou não. É só uma impressão que tenho, viu, irmão? Mas eu preciso falar isso aqui. É triste, irmãos, constatar que em muitos casos esses adolescentes estão buscando uma orientação do reflexo de uma crise que não nasceu nele, nasceu na família, nasceu na casa. E como eles fazem parte desse lar que não tem princípio, ou que não vive o princípio que prega, eles acabam se contaminando pela crise que às vezes não é dele, às vezes é do pai. E há um conflito, porque eu ouço algo e vejo algo diferente. Há um conflito porque o discurso é um, mas a prática é outra. Não nasceu para fazer diferença. Se não faz diferença em casa, querido, não vai fazer diferença fora. Não vai ser alguém que vai salgar a sua casa, que vai dar sabor os relacionamentos da sua casa, que vai iluminar os passos da sua família. Não vai ser. Quando a família, irmão, não vai bem, parece que tudo à nossa volta não está bem. E assim os adolescentes vivem. Nós, irmãos, precisamos olhar para a devoção. Nós precisamos olhar para a devoção em nossa casa. E a coerência cristã como prioridade em nossas casas. O futuro da nossa família está nesses dias que nós vivemos, irmãos. Está em cada dia que você vive na sua casa. Sabe o que Timóteo ouve de Paulo? Capítulo 5, verso 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são pior do que os descrentes. São piores do que os descrentes. Palavra dura de Paulo, mas verdadeira, irmãos, palavra do Senhor. Por isso, muitos de nós erramos quando nós não dedicamos tempo de qualidade, coerência, vida cristã verdadeira dentro da nossa família. Não adianta tranquilidade financeira, não adianta sucesso profissional, não adianta tempo de descanso, férias, viagens, não adianta um bom status social, se em nossa casa há desordem, há desequilíbrio. Todos sentem e todos precisam da harmonia que só os princípios da palavra do Senhor podem trazer para a nossa vida, para a nossa família. Todos nós precisamos. Não há nada que possa substituir a paz de uma família que adora ao Senhor. Não há nada que possa substituir ter essa paz de uma família dedicada ao Senhor. Agora sabe com quem começa? Com você que é temente ao Senhor. Pastor, se você não sabe como é minha casa, as dificuldades que tenho, o mover do Senhor começa por você que é sal na sua casa. Você é sal? Amém? Amém, irmãos? Então salgue. Começa com você. O mover do Senhor na sua família, na sua casa, começa com você que é luz. Você é luz. Então direcione a sua casa com a tua presença, com a sua influência, com a sua opinião, com a sua posição. Porque nós temos a lei da semeadura, irmãos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, o homem vai colher. O que o homem semear, o homem vai colher. Você planta o que você colhe. Se você ensina alguém da sua casa a ganhar dinheiro, e você faz isso prioridade, ele provavelmente vai aprender a ganhar dinheiro, mas não vai ganhar a fé e a salvação, porque o seu ímpeto, o seu desejo foi maior de mostrar a ele como se ganha dinheiro. Se você ensinar alguém a tratar bem os outros, certamente essa pessoa vai tratar bem os outros, vai dizer obrigado e vai olhar nos olhos da pessoa. Tudo que ela receber, ela vai te dar um sorriso, certamente.
Mas se você dedicar o tempo somente a isso, ou mais a isso, essas pessoas vão tratar bem os outros, mas não vão tratar bem as Sagradas Escrituras. Não vai tratar bem a Bíblia. Não vai. Porque você não mostrou com o seu exemplo o que é ler, e mais do que ler, o que é obedecer às Sagradas Escrituras. Precisa falar para a gente, irmãos, e aqui eu não estou falando só para pai e para mãe, mas precisa falar para a gente que a criança ensina, observa a nossa vida e aprende pelo exemplo? Não. Quantas fotos você tem de um pai e de um filho, de uma mãe e de uma filha, onde a filha imita a posição da mãe na fotografia, onde o filho imita o pai em tudo que faz? Jean é muito bom de bola, é um craque. Imitou a quem, irmãos? Brincadeira, não jogo nada. Mas imita o pai, observa o pai o tempo todo. Então, se ele vê um pai que se dobra de joelhos e ora pela vida dele, ele vai aprender a orar. A oração dele vai ser diferente. Se ele vê uma mãe que se propõe a orar, a dar o exemplo, a ser um pacificador em casa, ele vai promover a paz. Mas se uma criança vê um lar desestruturado, um lar onde há guerra, onde há grito, até o tom de voz dele vai ser alterado. E assim nós vamos ensinando, com o nosso exemplo, o que é viver o Evangelho. Você acha que as pessoas que não têm a Cristo já são adultas espiritualmente? As pessoas que não encontraram o Senhor Jesus Cristo ainda como o Senhor das suas vidas, são adultas espiritualmente? Não são, irmãos. São crianças espirituais. Estão tomando leitinho, ou ainda não provaram do leitinho, e precisam aprender. E você está lá para ensinar. Portanto, invista tempo em sua família. Amém, queridos? Invista. Então deixa eu citar só mais uma coisa aqui. Você é líder na sua casa? Você é líder instituído? Talvez isso ainda seja mais fácil para você. Mas se você não é líder em sua casa, essa mesma pergunta serve. A sua postura influencia de forma cristã as decisões que o seu lar tem? Influencia de forma cristã as decisões do seu lar? Eu quero dizer para você algo que às vezes me inquieta, irmãos, e aqui eu abro meu coração aqui. Às vezes eu ouço um pai ou uma mãe queixar-se de uma postura que o filho tem lá na frente. Mas esse mesmo pai e a mãe, no momento em que não deveria negociar os princípios da palavra, negociou. Eu não estou dizendo, irmãos, que é fácil educar criança, eu não estou dizendo que é fácil ter filhos, eu não estou dizendo que é fácil ministrar ao coração deles, eu não estou dizendo. Eu só estou dizendo que tem uma coisa que você não pode abrir mão, de a sua vida ser um princípio para ele, a sua vida não negociar os valores que a palavra tem. Então, eu já ouvi pai dizer para mim: pastor, é melhor levar meu filho na festinha do colega do condomínio, porque na festinha do colega todo mundo bebe, mas ele sabe que ele não pode beber, então é melhor levar ele na festinha do condomínio do que na boate. Então, pastor, você sabe, a gente vai negociando com o jogo de cintura e a gente leva. Errado, irmão, errado. Você está fazendo o seu filho flertar com o pecado. Você é adulto, você tem condições de discernir as coisas na sua vida, e ainda assim erra, ainda assim tem que vigiar, porque você pode cair. Aí você vai levar o seu filho para não levar na boate, você vai levar na festinha do condomínio do coleguinha. Você sabe quais são as festinhas de condomínio do coleguinha que a gente tem hoje? Você sabe a quantidade de batidas policiais que tem nas festinhas do condomínio? Da quantidade de droga que se usa nesses locais? Do vício que acarreta ali, da promiscuidade que tem na festinha do condomínio? Não faça seu filho flertar com o pecado. Não seja você uma ponte para isso. Não seja. Agora, se ele olhar para você e ver você na sua vida fazer concessões, ele vai cobrar concessão de você. Ele vai cobrar concessão de você. Se você, na sua conduta, querendo evangelizar o seu pai, vê na sua vida concessões,
Não espere que ele pense que o Evangelho é algo sério, não, porque você questiona o Evangelho. Você mesmo não dá valor ao Evangelho. Como é que o pai seu, a sua mãe vai dar valor àquilo que você na sua conduta não tem dado? Me permita falar mais uma coisa aqui, irmão. Chega uma vez, uma mãe disse: pastor, eu não aguento mais, essa menina, pastor, só usa roupa curta. Eu falei: quem comprou a roupa, irmã? Quem é que está concedendo? Quem é que está fazendo concessões? Quem é que às vezes diante do pastor, de alguma autoridade, de algum irmão, negocia, mas em casa libera? Quem é que às vezes diz: ó, na igreja você pode vestir assim, na igreja você pode falar isso, na igreja você pode fazer tal coisa, não, mas fora da igreja não, ou na igreja você não pode, mas fora da igreja você pode? Quem é que seleciona então as roupas que vêm para casa, que vai para a rua e que vem para a igreja? Quem é que seleciona os locais que frequenta com os amigos A ou B? Os amigos da igreja, eu frequento tal e tal local. Os amigos que não são da igreja, eu frequento tal e tal local. Quem é que seleciona os papos que tem? Não, esse assunto eu trato com os irmãos da igreja. Não, esse assunto aqui eu posso tratar com quem não é da igreja. Você é de onde? Seu filho está lhe vendo como? Sua família está lhe enxergando como? Irmãos, o que nós plantamos, nós colhemos. Então não queira ser um bom amigo fora de casa e um pai fracassado dentro de casa. Não seja um excelente profissional fora de casa, uma profissional excelente fora de casa e uma mãe que não dá exemplo dentro de casa. Não seja um filho estudioso fora de casa, mas um filho que não reflete Cristo dentro de casa. Sua família é o seu termômetro espiritual, é a sua família. E eu queria dizer para você: ouça a sua família, ouça a sua família. Você quer saber se você é de fato um cristão, alguém que honra o Senhor com a sua vida? Pergunte para a sua família, mas pergunta com coragem, não pergunta com a resposta pronta não. Pergunta e não responde nada, só ouve. Eu sou um cristão verdadeiro? Eu estou fazendo diferença aqui na casa que o Senhor me deu? Eu estou sendo luz na minha casa? Você acha mesmo que eu estou fazendo algo diferente, dando sabor à vida da gente aqui? Você acha que os nossos relacionamentos são melhores por minha presença? Você acha que as escolhas que a gente tem, eu influencio de forma positiva? Você acha que eu trago Deus para dentro da nossa casa? Você acha que por minha vida você consegue perceber quem é Jesus Cristo? Nós precisamos pensar e buscar isso, irmãos, porque conversão é sinal de nova vida e de novas atitudes. Conversão não é falar do velho homem. Sabe gente que faz testemunho e que gasta um tempão falando do que fez? Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu matava, eu roubava, eu era um miserável. Aí passa uns 20 minutos falando da miséria que fez. Depois no final diz: mas Jesus entrou na minha vida, amém, irmãos, amém. Acabou o testemunho. Acabou. Ele gasta mais tempo falando da miséria que ele foi, e ele finaliza com a palavra mágica, com a frase mágica: Jesus entrou na minha vida. Que mudança é essa que a gente tem, irmãos? Que mudança é essa que o Senhor está causando na nossa vida? A gente tem que definir, sabe por quê? Porque Jesus, irmãos, ele finaliza esse texto que nós lemos, nos ensinando a sermos, não agora sal, mas a sermos luz. Olha para o verso 14 e o verso 16 aí. O verso 14 e o verso 16, nós vamos finalizar essa reflexão aqui. O que ele diz? Vocês são a luz do mundo. Vocês são o que, irmãos? A luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus.
Essa minha versão diz: devem brilhar. Algumas versões diz: brilhem a vossa luz. Parece que esse brilhar da luz, irmãos, não é algo nem forçado. Parece que esse brilhar da luz é algo espontâneo. É uma luz que há em você, é o evangelho que há em você, e ele simplesmente brilha. Então, quando você coloca a vida de alguém que está ligado na videira, quando você coloca a vida de alguém que está vivendo a integridade com o Senhor sobre algum local, ele simplesmente brilha, ele ilumina, ele sinaliza, ela sinaliza. E é assim que nós devemos viver, brilhando em nosso lar, brilhando onde o Senhor nos colocou, brilhando. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante, e você olhasse agora para a sua casa, irmão, para a sua casa, irmã. Quem é você nela? Porque nós fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Essa é a nossa missão. Mas olha, se você não viver essa busca por santidade, se você não viver essa integridade com o Senhor, naquele lugar que é mais íntimo seu, naquele lugar que é mais próprio seu, que é a sua casa, que é a sua família, você não vai ser bênção longe. Você não vai ser bênção longe. Então pergunta a você: quem é você na sua família? Que diferença você faz como um cristão na sua casa? Que diferença a sua fala, os seus argumentos, as suas opções fazem na sua casa? Você é alguém que é sensível ao outro que chora? Você é alguém que chora na sua família? Você é alguém que olha as lutas do outro com sensibilidade? Você é alguém que na sua família tem a capacidade de ser humilde? Você é alguém que na sua família tem a capacidade de buscar a justiça? Ou de ser alguém misericordioso? Cristo disse que aquele que é misericordioso será tratado com misericórdia. Cristo disse que aquele que busca um coração puro verá a Deus. Cristo disse que aquele que promove a paz será chamado filho de Deus, filha de Deus. Como é que a tua casa te vê? E aí você diz talvez assim: pastor, realmente o meu testemunho na minha casa aponta para um fracasso. Eu sou infiel, pastor, em várias áreas da minha vida. É verdade, pastor, vários aspectos do meu coração desagradam ao Senhor. No lugar de promover paz, eu tenho feito guerra. No lugar de apontar para alguém que é coerente com as Escrituras, com a palavra, eu tenho agido de duas formas, 2 pesos, 2 medidas. Eu tenho negociado princípios tão relevantes da palavra do Senhor diante da minha família, diante dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos. Olha, sinceridade não vai bastar. Sinceridade não vai bastar. A gente conhece pessoas que são sinceras, reconhecem seus erros e ficam 2, 5, 10, 15 anos convivendo com os erros. São sinceras, reconhecem os erros, mas não tomam a decisão diante do Senhor de mudar, de se renovar, de buscar a presença do Senhor. A luta é grande? É grande. Mas você, amigo, você, irmã, você, irmão, você não está sozinho. O Senhor ama a sua família. Nós aqui louvamos ao Senhor antes dessa mensagem, que Ele nos ama, Ele ama a nossa casa, Ele ama o nosso lar, Ele quer usar você. Essa palavra foi dele para nós. Você é sal, você foi chamado para ser sal, você foi chamado para ser luz. Portanto, consagre a sua vida ao Senhor. Diz: Senhor,
faça de mim essa chama na minha família, faça de mim esse foco de luz na minha casa, faça de mim esse elemento que dá sabor à vida das pessoas que estão no meu lar, porque, Senhor, eu entendo que se eu começar a exercitar isso na minha casa, o Senhor vai me usar fora da casa, fora do meu bairro, fora da minha cidade, onde o Senhor me enviar, o Senhor vai me usar, porque eu aprendi a ser luz, eu aprendi a ser sal, naquilo que é mais íntimo meu. Você faz essa oração com o Senhor nessa manhã? Você faz? Você consegue consagrar seu coração e dizer: Senhor, meu coração está aqui, minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, meu temperamento, Senhor, tudo que eu tenho, tudo o que eu sou, está no teu altar, trata meu coração, quebra meu coração, preenche meu coração do teu Espírito e me conduz à minha casa. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra, Deus, ela é profunda, ela fala ao nosso coração, ela é como espada de dois gumes, Senhor, ela penetra na nossa alma e discerne os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Portanto, Senhor, nós cremos que quando nós abrimos a tua palavra, o Senhor nos confronta, Senhor, o Senhor revela a nós o pecado que há em nós, as atitudes erradas, equivocadas que nós temos agido. Portanto, Senhor, nos ajuda com teu Espírito, Senhor, inquieta nosso coração, para que não haja apatia espiritual em nossa vida, Senhor, para que isso comece, Deus, lá na nossa família, lá na nossa casa, naquilo que é mais íntimo nosso, Senhor, porque se formos verdadeiros em nosso lar, se não negociarmos a tua verdade em nosso lar, em nossa família, nós seremos sal e luz na face da terra, onde o Senhor nos enviar, Deus. Portanto, Senhor, eu suplico ao Senhor por meu coração, por minha postura como um pai, como um esposo, como um filho, da mesma forma cada um de nós aqui faz isso, Senhor. Ó Deus, olha para essa mãe que clama por seus filhos e ensina essa mãe, Deus, a como agir de forma sábia diante deles. Ó Deus, olha para esse pai, para esse esposo que clama por uma família restaurada e orienta e confronta e trata o coração. Se necessário for, Deus, quebra o coração duro, mas faz, Deus, uma nova vida existir nessa família. Trata o coração dos filhos, Senhor, que por vezes têm agido com rebeldia, com indiferença aos seus pais, com insensibilidade ao momento da família. Ó Deus, que nós possamos honrar o Senhor com a nossa existência e com a nossa vida, que os princípios da tua palavra, Deus, não sejam negociados, mas que o mesmo Carlos que está aqui no templo, que adora ao Senhor, seja o mesmo Carlos que vive na sua família, seja o mesmo João que ora por seus filhos, seja a mesma Maria, Senhor, que pacifica o seu lar, que propõe, Deus, não aquilo que o mundo tem conduzido, não os valores que o mundo tem pregado, mas que propõe a tua palavra como centro nessa família, como centro nessa casa. Ó Deus, trata o nosso coração, para que a partir de nós, a nossa família seja santificada e santificada ao Senhor, separada para o Senhor. Nós te louvamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória ao Senhor. Amém, irmãos? Estamos dispensados com isso.